Unidos contra o coronavírus. Unidos por você. O coronavírus vai passar e nós vamos permanecer. Prefeitura de Januária. O futuro é agora. Bem, hoje nós estamos aqui com a Ainara, que vai falar, que vai tirar dúvidas sobre o boletim. Inclusive, até tem muita gente que acha que estamos manipulando o boletim. Tem gente que acha que é mentira, está escondendo, tá não sei o quê. Tá sério, antes dela começar a xingar, porque eu já conheço ela. Nossa frase. Eu não sou tão boazinha quanto pareço. E eu não sou doidinha quando penso. Segue o fluxo, por favor. Agora sim, Nanda. Eu sou Laís, médica da telemedicina. Nanda é a minha secretária organizadora. Eu vou dizer minha secretária porque eu falo que quem trabalha lá é todo mundo uma equipe. A gente considera como todo mundo cientista. Mas ela acha que eu sou só dela. Mais ou menos isso. E meu nome é Ainara, eu sou enfermeira da Vigilância em Saúde. A gente vai falar sobre o boletim, né? De como que é feito. Eu não consigo dessas informações todas, eu só consigo falar de onde vem o fluxo, porque fomos nós três, eu, a gestão, a Ainara e mais o pessoal que trabalha na telemedicina, que definimos. Então, só para poder resumir o que a Ainara vai falar, ou pelo menos resumir o que eu vou falar, é de onde vem o fluxo. O fluxo vem da telemedicina, das unidades de saúde, dos laboratórios particulares que passam para a vigilância e do hospital. Tudo chega para a telemedicina monitora conforme a portaria e a orientação do Ministério da Saúde. A gente liga diariamente ou a cada 48 horas e depois a gente manda novamente para a vigilância contabilizar conforme a necessidade, né, do boletim, quantos casos, né, que se sai durante o dia. E Nara vai explicar isso melhor. Como a doutora Laís falou, todos os fluxos de atendimento, independente de onde for, tem que chegar para a Vigilância em Saúde. A gente trabalha com equipe, né? Uma equipe super organizada, onde a gente tem o quê? Tem um cuidado com o sigilo do paciente. Em nenhum momento a gente divulga o nome do paciente, onde ele mora. A única informação que a gente coloca, que a gente passa por boletim é o quê? Se é zona urbana ou zona rural. A gente tem esse cuidado por quê? Porque as pessoas, elas se sentem expostas. Aí, nisso daí, a gente não consegue fazer o monitoramento, que tem que ser esse monitoramento que é realizado pela telemedicina durante 14 dias, né? Então, o que a gente conta? A gente pega, recebe a notificação, independente do setor que ele veio, a gente confere, lança no sistema, a gente tem o sistema de informação, né, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. A gente passa essas informações para a telemedicina para eles estarem fazendo esse acompanhamento. Pode ficar à vontade. Inclusive, o melhor site, a informação correta, né, doutora? Sim. É no site da prefeitura, né? Redes sociais, um posta aqui, outro posta ali, não. O site seguro, verdadeiro, é o site da prefeitura. São esses sites aqui, ó. Se quiser dar um zoom, viu? São esses sites aqui, que são sites confiáveis. Sim. Porque a gente trabalha a gente está tendo uma certa dificuldade de desenvolver nosso trabalho por causa de quê? Por causa das fake news que são lançadas nas redes sociais. As pessoas nem confirmam com a gente que é o órgão responsável, né, de estar divulgando, de estar passando, de estar orientando as pessoas. Então, eles já chegam na rede social e já divulgam informações falsas. E tanto quando chega pra gente também, o que acontece? Muitas coisas acabam de chegar pra gente, quando a gente vê, já tá na mídia. E passando essa informação de uma maneira errônea, né? A gente não divulga de jeito nenhum o nome do paciente, a gente tem um sigilo profissional e um sigilo com o paciente, né? Então, o que a gente acontece? Toda vez que chega um caso, a gente confirma, passa para o telemedicina fazer esse acompanhamento durante os 14 dias. Durante os 14 dias, eles vão informando pra gente como o paciente tá, e a gente passa essas informações para o boletim, diariamente. No boletim, a gente conta com o quê? Os casos notificados, são os casos suspeitos, né? Independente de confirmado ou não, entra como caso suspeito, né? E aí, Narinha, eu só não sei muito como é que... Narinha, desculpa, gente, é porque a intimidade é demais. Não dá dinheiro, mas não dá intimidade. Tem aquele negócio lá, aquele grande número de casos, aquele grandão que aparece... O maior número, que lá é caso cumulativo, não é isso? São os casos acumulados desde o início, né, da pandemia. Esses casos são os notificados.
Aí, do maior número, deixa eu ver um boletim. Aqui, Ela ó. vai pegar no celular, porque hoje o celular é tecnologia, né? Calma aqui, gente. Eu tava com um negócio mais... Então, eu vi aqui que 461 foram notificados. Então, esses são os casos que a gente da telemedicina, por exemplo, notifica os contatos domiciliares de quem testou positivo. Então, entra aqui também, né? Então, tem chance maior de ser positivo, mas não necessariamente. Aqui eu estou vendo descartados por laboratório. Aí eu vou deixar a Inara explicar, que eu acho que ela é mais competente para isso. Esses casos notificados foram independente de qual situação foram os casos que foram notificados. Independente da situação. Ou ele foi contato de caso positivo, ou ele foi confirmado, ou ele vai ser testado. Isso aí são os casos suspeitos. É bem detalhado aqui, né? São os casos notificados. Aí a gente encontra os testes descartados por laboratório. Foram aqueles que realizaram o PCR, que fizeram a coleta, foi mandado para Belo Horizonte, lá para a FUNED. Lá eles analisaram e mandaram o resultado para nós. Ou seja, esse da FUNED são sempre os síndrome respiratória aguda grave, esses 38? Geralmente sim. No início da pandemia, como é uma coisa que vai mudando o tempo todo, no início foi usado muito para profissionais de saúde. Hoje já não tem essa importância, eles já pedem para fazer o quê? O teste rápido. Isso aqui eram os contatos de profissionais de força de salvamento também, que foram testados. Mas a grande maioria são de casos de hospitalização. Então, a partir de agora, se esse em verdinho, que é síndrome gripal inespecífica, esses são os 230, pode ser, se subir, então é provavelmente paciente mais grave, né? E esse outro, que são os casos, isolamento domiciliar em monitoramento. São os pacientes, creio eu, que a gente monitora... São as pessoas que estão sendo monitoradas pela telemedicina, né? Uhum. Esses aqui são o que vocês estão ligando de 48 horas ou de 24 em 24 horas. Uhum. Esses 114 aqui, que é monitorados com alta, são o quê? São as pessoas que não tiveram critério para ser testado, mas que, como faz parte do protocolo do município, que eles optaram por quê? Para testar os contatos de pacientes, de contatos positivos, né? Lembrando que são os pacientes domiciliares. Então, Narinha, e esses 230 pacientes, que é o síndrome gripal inespecífica, isso aqui é o quê? Esses aí foram aqueles pacientes que ficaram em isolamento durante os 14 dias e não tiveram critério para fazer o teste. Por quê? Como eu já tinha falado anteriormente, no início da pandemia, o teste não estava disponível. Aí foram criando protocolos, né? E a partir desse protocolo, todas as pessoas que tiverem economicamente ativas, que são pessoas de 15 anos a 59 anos, elas estão apresentando sintomas, gente. A gente sempre tem que trabalhar com sintomas. Aí elas têm critério para fazer o teste, né? Então, aí, no caso da negativa, então elas vão para síndrome gripal inespecífica, né? Justamente. Ou seja, alguma outra coisa. Sim, a gente não conseguiu especificar qual que foi. Não foi o Covid, mas foi alguma outra coisa. O isolamento domiciliar, 51 casos, né? Em monitoramento. Isso é o que a gente monitora, telemedicina monitora. Justamente. Esses são aqueles casos, né, que foram notificados e estão sendo acompanhados pela telemedicina. E esse acompanhamento, como a doutora Laís já falou, né? Ele é realizado de 48 horas ou então de 24 em 24 horas, de acordo com o protocolo. Né? Os pacientes monitorados com alta, eles são quais, Narinha? Esses monitoramentos com alta são as pessoas que não tiveram sintomas, mas foram contatos domiciliares de caso positivo. Isso não existe no protocolo nem do Estado e nem do Ministério, mas isso está no protocolo do município, que a orientação nossa é fazer o quê? Testar os contatos domiciliares dos casos positivos. Certo. E esses 5 óbitos descartados? Esses óbitos descartados foram as pessoas que apresentaram, né, síndrome gripal. Eles foram testados, isso aqui a gente fez a coleta do PCR, foi mandado para Belo Horizonte, para a FUNED, os resultados vieram negativos. Nanda, que não está falando quase nada, quem apresenta é ela. Não, é que eu estou bem prestando atenção para me poder depois saber explicar. E os confirmados? Aqui no município a gente encontra com 23 casos confirmados, né? Entre zona urbana e zona rural. Desses casos, a gente já encontra com 15 curados, 7 continuam em monitoramento e, infelizmente, teve um óbito. Ei, Nara, deixa eu te perguntar, já que não pode falar o nome da pessoa, assim, por sigilo, né? E por que não pode falar, pelo menos, o nome do bairro? Tem alguma coisa?
Então, amor, a gente estava até tentando realmente trabalhar com a divulgação do bairro. Só que o quê? Januário é um município muito pequeno. E o que acontece? Na hora que você divulga, a pessoa pode sofrer retaliação, dependendo do lugar, do bairro que ela morar. Outra coisa que também prejudica é o acompanhamento da telemedicina. Já que nem sempre vai ter o acompanhamento presencial, a pessoa talvez se incomoda de tá respondendo, igual já foi relatado antes aqui, né, anteriormente, que o quê? Eles não acreditam, eles não aceitam. Então, a partir do momento que a gente divulga, eles estão achando o quê? Que a gente está querendo espalhar, a gente está querendo informar para todo mundo que é fulano ou cicrano que tá tendo o vírus, entendeu? Então, nosso objetivo é a gente divulgar, a gente não tá divulgando o bairro porque a gente já teve problema em relação a isso. Por quê? As pessoas não aceitam o acompanhamento, o monitoramento da telemedicina. Justamente por causa disso. A gente quer passar as informações fidedignas, corretamente para toda a população. A gente só não divulga por quê? Porque dependendo da localidade que a pessoa mora, igual é uma zona rural, Januário é um município muito extenso, né? Tem várias zonas rurais e a pessoa pode sofrer uma retaliação, ter algum problema. Então, nosso objetivo é trabalhar transparente, mas sem colocar a pessoa em risco. É verdade, viu? Fiquei sabendo. Diz que tinha um homem que ele teve o vírus. Diz que até hoje já tem, ó. Até hoje o povo não passa na rua da casa dele com medo. Tem essa questão da... Não vou falar que é desinformação. Por isso que eu falo da questão do preconceito. Às vezes a gente tenta colocar a culpa no outro, né? Quando acontece uma catástrofe, a gente sempre tenta achar um culpado. E às vezes aquela pessoa que contraiu o vírus, beleza, ela nem sempre é culpada. Às vezes ela pegou numa superfície que estava contaminada e se contaminou. Então, ela vai ser julgada por conta disso. Eu acho que o ser humano tem que ser um pouquinho mais complacente, né? Sim. Então, assim, curiosidade, né, mata, mas geralmente mata outras pessoas, nesse caso, que são as vítimas da curiosidade. Eu sei que tem comunidades aqui em Januária que elas são agressivas. Se uma hora alguém sonhar que tem alguém na comunidade ali que está com corona, ela pode realmente sofrer agressões físicas, pode ter retaliações. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho complacente, né? A gente está fazendo essas lives justamente para poder informar mais a população, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. E quem sabe, quando tiver todo mundo bem informado em relação à questão da contaminação do vírus, todo mundo estiver cumprindo suas obrigações, né, seus deveres como cidadão de ficar em casa, ter os atos de higiene, eu acho que quando todo mundo fizer isso, talvez divulgar o nome seja até interessante para poder ajudar. Mas atualmente não dá para divulgar o nome, porque a desinformação e a ignorância ainda é muito grande. Então é isso, né, doutora? Justamente, é isso que eu acho que é importante estar falando, porque se a pessoa estiver fazendo sua parte, independente do bairro que ela mora, não vai fazer diferença para você, né? Você fazendo sua parte, não precisa falar onde fulano mora, onde cicrano mora. É independente, o que é importante é você fazer seu isolamento, ter seus cuidados e lembrando, gente, que também quando a gente notifica as pessoas, os casos suspeitos e confirmados, ele assina um termo de isolamento. Então, ele tem ciência que ele tem que ficar em casa. Então, a pessoa, independente do bairro que ela mora, se ela fizer a parte dela, se ela ficar em isolamento, não tem por que o vizinho preocupar, não tem por que outra pessoa preocupar, entendeu? O vírus não passa pela parede, tá? Outra coisa também importante falar. O vírus não passa pela parede. Né? Ele não passa pela parede. Não existem estudos que mostram que passa pela parede. O que pode acontecer, às vezes, é de passar pelo ar, né? Mas não o ar do vizinho, né? Passar pelo muro, o ar fazer isso aqui. Não. O que geralmente tem estudos mostrando é que passa pelo ar, mas é um contato do ar por perdigoto. Então, se a pessoa espirrar lá na esquina, não significa que você vai pegar 10 metros depois. E se você estiver usando máscara, você não vai passar o perdigoto do espirro para ninguém. E hoje a situação tá feia, viu? Se você espirrar na rua, o povo, ó, corre. E já espirrou, né? Já pegou. Então, assim, o ideal é que todo mundo use realmente a máscara de pano, né? Pelo menos para ser uma proteção mecânica. Isso é importante. Bem importante. E eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês possam mandar mensagens. A telemedicina está à disposição para qualquer coisa, para qualquer esclarecimento. Vigilância também, gente. Eu espero também que a gente tenha ajudado, né? Também a gente pode ter passado assim um pouco de tranquilidade. Sei que é difícil ficar tranquilo nesse momento, mas... Eu acho que é o momento da gente se ajudar, né? Não existe culpado do Covid. Eu acho que querer achar um culpado da sua doença
Eu acho que a maior perda de tempo, a gente tem que perder tempo na vida com coisas boas. Não é perder, não é ganhar Ocupada tempo com coisas lá, boas, no né? seco. Isso, preocupar em usar a máscara, em lavar as mãos, ter uma higiene, passar álcool, né? Ter os cuidados protegendo o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que preocupar. Agora, tentar colocar um culpado na sua possível infecção, seja o vizinho, seja o parente, seja o amigo, eu acho que isso é estressante, não há necessidade, não vai resolver nada. A não ser criar mais desavença e desamor entre todo mundo. E eu acho que agora não é tempo de desunião, é tempo de união. Verdade. É da gente tentar se ajudar, porque a situação é difícil não é só para um, é para todo mundo. Não é fácil para ninguém viver a situação que está vivendo. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de compaixão com o outro e exercitar isso cuidando, né, do outro usando máscara, nananã. E até evitando também de ficar sabendo quem que é, pra que você vai saber, né? Ficar fazendo questionamento à toa, pra quê? Sim. Vai adiantar, você vai prender a pessoa, vai bater, vai matar? Não pode nem enterrar com outra pessoa perto. Então o que vai adiantar, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa maturidade para poder até não querer saber, né? Cuidar. E no mais eu acho que é isso. Então a gente está à disposição, para qualquer esclarecimento, a telemedicina é referência. Né? Qualquer sugestão também a gente aceita. O serviço tem melhorado cada vez mais com as críticas, né? A gente precisa das críticas para poder melhorar. E se de alguma forma foi divulgado erroneamente por alguém que às vezes achou que poderia divulgar, tinha essa autorização, não foi da telemedicina por enquanto, que é um serviço novo, mas a gente pede desculpa porque a partir de agora a gente está tentando manter cada vez mais sigilo das informações. É para isso que a telemedicina veio. Sim. Então, não esperem, a gente não vai ligar para ninguém para falar que a pessoa teve contato com alguém com Covid. Isso não vai acontecer mais, tá? Porque realmente expõe a pessoa, coloca a pessoa em situação difícil, coloca a gente numa situação difícil, porque a gente não pode revelar realmente quem teve. Então, pedimos a compreensão, porque assim como aconteceu com o outro, também pode acontecer com você, né? Nanda, suas considerações finais? Adorei o bate-papo. Então, gente, fique em casa. Tenha hábitos de higiene, passe álcool, use máscara de pano, né? É importante. Eu sei que incomoda, mas existem várias máscaras que são né, mais confortáveis. Tentem procurar essas máscaras mais confortáveis. Eu acho que isso é importante, né? A gente proteger o outro. Como diz, eu acho que está extremamente divulgado, quando eu uso máscara, eu protejo o outro, né? E quem usa máscara me protege. Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, eu uso máscara, tu usa máscara. Isso é empatia, né, gente? Tu me protege. Isso, eu protejo mesmo. Unidos contra o coronavírus. Unidos por você. O coronavírus vai passar e nós vamos permanecer. Prefeitura de Januária. O futuro é agora.